Olá, queridos participantes do canal EBD Interativa. Quanto tempo não temos aqui o prazer de conversar, dialogar, refletir sobre pontos interessantes da teologia, da história bíblica e outros pontos mais relevantes para a nossa formação e o nosso crescimento. Nesse momento eu quero te convidar desde já, a você que ainda não deu um like, não deu uma curtida, não se inscreveu no canal EBD Interativa, faça sua inscrição agora mesmo para receber este vídeo e tantos outros vídeos que virão. Com certeza vamos retomar aí a série de gravações, vídeos de vários temas, de várias áreas, para que possa abençoar a sua vida. Neste momento eu quero refletir e pensar com você sobre o assunto política, o cristão e a política. Será que de fato há uma distinção e deve haver uma separação entre aqueles que se dizem servos do Senhor e a política? Pensando em política, eu quero trazer aqui algo que de repente venha chocar você. Se entende-se que o ser humano é um ser político, seja em qualquer área da vida, ele acaba e faz política. Quando você pensa o termo política, lá do original, lá da sua etimologia, você vai ver que política é a ciência ou a arte de administrar, governar bem. Então, aquele que governa bem a sua casa, ele tem uma boa política. Aquele que governa bem a sua igreja, ele tem uma boa política. Aquele que está na Câmara dos Vereadores, municipal, do estadual ou qualquer outro departamento que faz um bom governo, ele está fazendo política. Você tendo uma boa convivência com o seu vizinho, você também está fazendo política, você tem uma boa política, ou seja, a política da boa vizinhança. Mas por que o assunto política não é muito falado nas igrejas? Quando se chega às eleições, principalmente, os políticos não podem ser muito bem recebidos, porque tem que haver uma separação entre a igreja e o Estado, entre a igreja e a política. Será que um ministro do Evangelho poderia ser político? Qual que é mais importante na vida? Ser político daquele que vai ser prefeito, vereador, deputado, governador, ou ser um ministro do Evangelho? Interessante que esse assunto política muitas das vezes causa estranheza e causa distanciamento em muitos irmãos. Mas o que vem a ser a política no meio da igreja? Qual é o seu impacto? Talvez você, um bom leitor, estudioso da Bíblia Sagrada, vai me dizer assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus afirmando isto, na ideia de alguns ele estaria dizendo que a justiça humana ou que a sociedade humana deveria fazer uma distinção entre política e igreja. Mas calma bem, pense comigo um detalhe aqui. A política ela faz parte de qualquer esfera da vida humana. A política fez parte da vida de muitos crentes, de muitos personagens bíblicos. Alguém chegou a dizer em outro tempo que um cristão sincero, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se envolve com política. Mas então o que você me diz a respeito de Davi, Daniel, tantos outros homens mais que surgiram na história e fizeram política? Tudo bem, foi dentro de uma esfera religiosa, judaica, cristã, mas era política. Por que política hoje não pode ser um assunto de interesse da igreja, daqueles que servem a Deus? A palavra de Deus é bem clara quando ela diz assim, que quando um governo, quando uma liderança governa bem, a sociedade, a humanidade se alegra, porque em uma boa governança, em uma boa política, está o bem da sociedade. E tanto a igreja quanto a política, entre aspas, estão em uma mesma missão, que é promover, fazer algo de bem à sociedade. Muitas das vezes pensamos que esse assunto político é um assunto que só leva as pessoas para a corrupção, só leva as pessoas para a ganância, mas esse assunto, a política, é de assunto de interesse da igreja. Paulo, quando se refere em suas cartas, ele fala sobre a questão política. Ele vai dizer que devemos orar pelas autoridades, que as autoridades não trazem espada de balde. Ele fala em muitos momentos da política. Por que não falar desse assunto? Será que um cristão não deveria pensar numa carreira política? Porque, concordo com você, talvez seja por causa da corrupção,
Talvez seja por causa das coisas erradas que há no meio da política. Mas a gente não está aí. A nossa missão não seria fazer a diferença em qualquer lugar? Não deveríamos agir diferente? Vamos pensar um pouco em José. Se José estivesse no seu lugar hoje, ele entraria para a política? Tudo bem, ele não entrou para a política porque ele fez uma carreira política para lá entrar. Ele interpreta o sonho, foi convidado. E lá ele continuou por muito tempo, até se entende, até morrer. Por que não hoje formar os nossos jovens, formar as nossas crianças, né, ensiná-los a palavra de Deus e que eles venham assumir as posturas, as posições políticas como servos de Deus e lá fazer a diferença, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, o que nós fazemos muitas vezes, esse distanciamento entre a igreja e o Estado, não seria um prejuízo ainda maior? Porque se os ímpios governam, o povo perece. Se os ímpios governam, eles vão colocar leis que desagradam, que são contrárias à palavra de Deus. Então, o nosso desejo não seria, Senhor, salva os políticos. O nosso desejo não seria que quem assumisse lá o lugar, lá na política, não fosse alguém que tivesse os valores morais, os valores cristãos. Quem governa uma cidade, quem faz política para todos. E a política para todos nem sempre vai interferir ou vai ferir os valores cristãos. Pelo contrário, quando nós pensamos em justiça, quando nós pensamos em governar bem, envolve várias questões, não só questões de âmbitos religiosos. Logo, um crente pode sim governar e atender a todos, dependendo da questão. No quesito religioso, no quesito de valor moral que agrada a Deus, quem melhor do que um cristão para estabelecer leis, regras que venham de fato ajudar ou somar com a salvação do cristão? Logo, se quem governa é de fato um crente, se entende-se que ele tem valores, que ele tem um embasamento cristão, logo, feliz será a nação cujo Deus é o Senhor. Que bom seria que todos os nossos crentes também pudessem pensar em política e que todos os políticos fossem cristãos, fossem servos de Deus. Vale lembrar que muitas vezes estamos em uma luta contra leis que ferem os nossos valores. Não seria mais fácil se os nossos irmãos estivessem lá governando, estivessem lá liderando, concorrendo cargos e lugares no governo, na sociedade como um todo, em todas as áreas humanas, sejam áreas profissionais, liberais, sim, mas também áreas do quesito político? Não seria bem melhor para a sociedade? Então, muitas vezes sofremos porque quem está na política não é um servo de Deus. Talvez você poderia dizer ainda, mas muitas vezes um crente lá, entra lá, crente se corrompe. A questão não é que a política corrompeu ele, é que ele de repente já era corrompido, a política revelou quem ele é. Porque um servo de Deus, sincero, leal ao Senhor, se ele for como Daniel, ele vai estar no meio da pior corrupção, da pior carnalidade possível. Mas ele vai dizer, eu não vou me contaminar, eu não vou me misturar. Então, o servo de Deus que é fiel ao Senhor, ele pode sim estar lá como crente, lutando por valores morais, por valores cristãos, e ainda lutando por igualdade, lutando por um aumento de salário, por uma vida mais justa. Talvez você, de uma certa linha escatológica, vai dizer, o mundo vai de mal a pior. O crente não pode fazer diferença. Por isso, então, vamos entregar a nossa sociedade, a comunidade, a igreja nas mãos dos ímpios. Vamos permitir que a igreja seja, permeada e atacada por esses valores contrários à palavra de Deus? Talvez você diga, mas como é que fica a separação? Você pode ser um crente, pode estar na política e não misturar. Como você pode trazer a política para a igreja sem tornar o que é espiritual, o que é sagrado, em lugar de questões morais e terrenas. Podemos sim tratar de cada questão devidamente, com toda seriedade, em seu momento, em sua hora oportuna. Para isto, nós precisamos se preparar, conscientizar os nossos crentes em quem votar, como fazer política, como
conviver bem, porque política tem a ver com convivência, tem a ver com administração. Logo, vamos dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas vale lembrar sobre todas as coisas, quem governa é o nosso Senhor. Falamos que política não presta, política não serve para a igreja, mas estar em um governo liderando não é fazer política? Me permita falar de algo aqui interessante. Jesus, quando vir reinar, seja no período milenial ou no fim de todas as coisas, que ele vai reinar para todo sempre, monarquia não teria a ver com política, teocracia não teria a ver com política, governo de Cristo, reino de Cristo não teria a ver com política. Vale lembrar que muitas das vezes negativamos ou dizemos que política tem a ver só com aquilo que é ímpio. Não, senhores, política também tem a ver com aquilo que é bom, com aquilo que é sadio. A questão é quem está fazendo política. Logo, para você ser um bom político, você não tem que agradar só os crentes, você tem que agradar a sociedade naquilo que é o quesito humano. Quando algo fere a palavra de Deus, sim, você não vai agradar o ser humano, mas naquilo que é próprio da humanidade, como os salários, você vai pensar em salários naquilo que é justo, independente se ele é crente ou não é crente. Ou seja, trabalhou, tem uma profissão digna em relação a X salário, ele vai ganhar, e assim por diante. Logo, um crente que diz que ele odeia a política, ele não faz ideia o que é política. Porque nós devemos, sim, pensar em bons governantes. E quem melhor, volta a dizer, do que os nossos irmãos? Logo, nós devemos influenciar o mundo, fazermos a diferença em todos os setores. Então eu convido a você, neste momento, ore pelos seus governantes, ore por todas as autoridades. E você que conhece alguém que quer ser político, incentive-o, mas inculque nele, leve ele a pensar os valores cristãos, os valores judaico-cristãos, para que ele possa melhor servir a Deus e a sociedade. Que Deus lhe abençoe. Obrigado por esta atenção. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.